Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama. Mais um vídeo que eu vou mencionar o seriado Walking Dead e também falar sobre política. Como assim? O seriado e política? O que tem a ver? Bom, se você não acompanha o Walking Dead, eu já recomendo que você acompanhe. E esqueça um pouco essa história dos zumbis e tal. Se você acha que zumbi é coisa idiota, você não gosta de zumbi e tal, ignore um pouco a história do zumbi e concentre-se na história humana, da reação da galera, das ações da galera, do desejo da galera, de como se desenvolve as tramas que são inúmeras, tá? E eu vou usar uma delas. Quem acompanha vai entender, quem não acompanha o Walking Dead, eu sugiro que pelo menos tente entender um pouquinho da história para poder entender esse vídeo. Ou, sei lá, não também, né? Enfim. Bom, qual que é a parada? Na sétima temporada temos o Negan. Desde o final da sexta temporada, na verdade, mas especificamente vou falar da sétima temporada. Aparece o personagem Negan. E ele deixa tudo bem claro como que as coisas são, inclusive traçando um paralelo para falar da vida real, usar o que acontece no seriado para ser transferido, como metaforicamente transferido aqui para a vida real. O que o Negan é? Ele comanda, digamos, o maior exército que existe lá, o maior assentamento de pessoas que existe no seriado até o momento. Um número muito grande de pessoas mesmo, sobreviventes ao apocalipse zumbi. E ele vai indo, mandando os soldados dele e conquistando os territórios, as comunidades, as pequenas aldeias que são formadas por sobreviventes também do apocalipse zumbi. E essas aldeias, essas comunidades, cada um tem um líder. No caso do Walking Dead é o Rick, o líder que é o personagem principal do seriado. Pelo menos no livro existe, para quem não conhece, existe o livro do Walking Dead. Então no seriado, o Rick seria um presidente de uma das comunidades, digamos assim. E aí o que acontece? O Negan faz todos eles se ajoelharem e trabalharem para ele. Ou seja, todo mundo trabalha para sustentar o Negan. Ele é o chefão de tudo da parada. Ele é o alto escalão da parada. Ele é o presidente do país, por exemplo. E o que acontece? Todo mundo trabalha e sustenta e respeita o Negan. E tudo que as pessoas produzem, o Negan escolhe o quanto dessa produção as pessoas têm que doar para ele, dar para ele de presente, em troca da proteção que ele dá para essas pessoas, em troca das normas que essas pessoas vão ter que seguir, normas, leis e regras que ele mesmo cria. Ou seja, traduzindo isso para termos de política, imposto. O povo, nós trabalhamos para sustentar o governo, sustentar quem está no poder, o político. E em troca desse sustento, o que o político faz por nós? Nada. Não faz merda nenhuma. Porque, se você for ver, eles desviam as verbas pra caralho. Eles determinam o tanto de imposto que nós vamos pagar para eles. E eles determinam qual vai ser o salário que eles mesmos vão receber pelo trabalho deles, que seria prover para nós de volta parte desse dinheiro do imposto aplicado na nossa saúde, segurança, educação, etc. e tal. Porém, sabemos, não é bem assim que funciona. Os políticos, com toda a moral que eles têm, eles criam as leis e regras que nós teremos que seguir para sermos cidadãos de bem, para sermos pessoas contribuindo com seu trabalho, sua parte para o nosso belíssimo quadro social. Para estarmos todos certos, seguindo todas as regras, as leis e orientações de uma pessoa do bem que os nossos políticos criam e a nossa sociedade adota para todos se sentirem incluídos nesta sociedade, nesse ciclo de pessoas do bem. Só que aí é que está o problema. Igual tem aqui no vídeo anterior do canal, que chama O Fim da Terra Plana. E um outro, Por que Precisamos de Política. Eu sugiro que vocês acompanhem esses vídeos também. Então, você juntando as informações, o que acontece? O que você percebe? Fica tudo muito claro. Informação, conhecimento é a chave. Quem tem informação tem conhecimento.
busca estar no topo, mandar as pessoas viverem de acordo com o que elas acreditam, com o que elas querem, com os conceitos que elas têm do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Isso daí é uma coisa que vem desde o Império Romano. Antes era o imperador, que todos tinham que seguir, obedecer todos os conceitos morais, normas do imperador. Inclusive, na época do Império Romano, era comum ter escravo. Branco, negro, asiático, escravo que fosse. Porque naquela época, viviam gladiando, né? Você tinha ali, você era o dono daquela região, assim como acontece no Walking Dead, por exemplo. O Rick é dono de uma região, e aí ele vai degladiar com pessoas de outra região, e de outra região, e de outra região, até que tenha um comandante geral de todos, que mande em todos eles. Assim como aconteceu no Império Romano, que todos obedeciam o imperador de Roma, mais ou menos 2000 anos atrás. Roma mandava na Europa inteira e mandava no norte da África. Então, assim, vocês vão pegando, entendendo as referências políticas de seriados e filmes, você começa a ver com outros olhos o que está nos livros. E nos livros está muita verdade. Como, por exemplo, se você pegar a Bíblia. Muitas pessoas esquecem de um detalhe importantíssimo da Bíblia, que ela não é exatamente um livro religioso. Ela é um acoplado de vários livros. Vários livros escritos por vários autores diferentes, com vários pontos de vista diferentes um do outro, relatando a mesma experiência, relatando as mesmas coisas e também relatando coisas em particular, porque eles não ficavam grudados 24 horas naquele tempo. E você tem que ver que cada livro, né, da Bíblia tem um tamanho diferente, ou seja, são trechos, são páginas dos livros que estão ali, não são os livros inteiros que estão ali na Bíblia, dos livros lá, de todas as pessoas que escreviam, que naquela época sabiam escrever, né? Quem era alfabetizado na época do Império Romano, uns 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi feita, mais ou menos. Que a gente tem a referência que ela foi criada no Concílio de Nicéia, que seria 325 anos após a morte de Jesus. E aí você pega a história e vai descobrindo certas coisinhas, certos detalhes importantes da história, certo? E você vê a questão da liberdade, que para você ter liberdade, você tem que ser a favor da liberdade e da paz. Tem que dar liberdade, tem que dar paz, para cada um procurar o seu caminho, cada um achar o seu caminho, cada um ser como é. Simplesmente não tentar prejudicar ninguém. Não faça com outros aquilo que você não quer que os outros façam com você ou com seus entes queridos. Todos temos a liberdade para ser o que somos, fazer o que somos, pensar o que pensamos, etc e tal. Como, por exemplo, a caridade, você fazer o bem, você dar o dinheiro para o mendigo, por exemplo. Existem uma infinita gama de variedades nesse simples ato. Por quê? Às vezes você passa por um mendigo, você não está afim de dar dinheiro para ele, por N motivos, por X motivo. Aí daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, daqui a um dia você passa por outro mendigo e sente aquele impulso de dar o dinheiro para aquele mendigo. Sente que aquilo ali é o certo, é uma coisa que você quer fazer. Isso é a caridade real, você fazer sem pensar em outra coisa. A única coisa que você pensou é simplesmente pegar e doar aquele dinheiro ali. Agora, tem muita gente que faz caridade pensando, eu tenho que fazer porque é o certo, porque na igreja fala que é assim, porque a religião fala que é assim, porque não sei quem fala que é assim, porque para eu ser um cidadão do bem tem que ser assim. E você está esperando recompensa, e você está esperando coisa em troca. E isso não é a caridade real, isso daí não vai te fazer nada de bom, não vai te trazer nada de útil. Então, assim, a caridade real é você querer fazer aquela ação. E uma coisa interessante quanto a essa questão que eu usei de exemplo de dar dinheiro para mendigo, é o seguinte: as pessoas não dão, aquele mendigo ele vai gastar com bebida, vai gastar com droga, não sei o quê. Quando alguém te dá dinheiro, essa pessoa que te deu dinheiro, ela tem que definir como que você vai gastar aquele dinheiro. Quando você acha um dinheiro jogado na rua, ou então aquele dinheiro perdido no bolso de uma calça, que até, infelizmente, está cada vez mais difícil achar esse dinheiro. Mas quem consegue se lembrar quando acontecer isso, de achar um dinheiro assim, ou de ganhar um dinheiro no jogo, numa aposta, em uma competição, enfim. Quem define o que você vai fazer com esse dinheiro? É você ou a fonte que te proveu aquele dinheiro? É você que define, não é? Então por que você quer definir o que
outro vai fazer com dinheiro. Quando você dá o seu dinheiro pro mendigo, ele passa a ser dinheiro do mendigo. O dinheiro é de todos, o dinheiro não é de uma pessoa, não pode ser, não tem dono. E o pensamento, como ele vai ser gastado, o sentimento, tudo é do mendigo. Você tem os seus, ele tem os dele. Assim como todo mundo tem os seus. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é hétero, se é homem, mulher, se é criança, se é velho. Todo mundo tem os mesmos sentimentos, passa pelos mesmos sentimentos por vários motivos diferentes, mas sentem da mesma forma aquelas várias situações. Então, assim, fica aí o pensamento geral do vídeo para vocês. Paz para todos e fui.